Olá, meus amigos do nosso canal, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para você ser avisado de todos os vídeos que a gente publicar. Siga-nos também nas nossas redes sociais, temos Instagram, temos Facebook e será um prazer sempre que você nos acompanhe, que a gente está sempre postando aí bastante conteúdo novo e é importante que você nos siga. Se você gostar desse vídeo, dê um like aí para ajudar o canal a crescer. Estamos aí com mais de 2.000 inscritos, sempre procurando trazer informações atualizadas para você. Eu estou aqui para falar hoje sobre a nova versão do sistema PJE Calc, que está quentíssimo, acabou de sair com muitas alterações. Se você faz parte do nosso curso PJE Calc Plus, nós temos aulas especiais lá, nós estamos atualizando as aulas que tiveram relação com essa alteração do sistema PJE Calc, que foi bem significativa. Estamos remodelando o nosso e-book também com todas essas novidades, com todas as atualizações, estaremos divulgando em breve lá no nosso curso. Então, se você faz parte do nosso curso, se você já se inscreveu, você vai ter acesso a todas essas novidades aí. E aqui no canal também não poderia ser diferente, eu vou trazer para você aqui as principais mudanças, o que foi que mudou nessa nova versão, a versão 2.5.4 do sistema PJE Calc. E eu estou aqui na tela no site do TRT da 8ª região. Eu vou fazer aqui uns comentários. Lá no curso eu fiz uma aula mais demorada, né, em que a gente fez vários testes lá, mostrei o que realmente mudou. Mas aqui a gente vai fazer uma coisa mais rápida, só para que você fique atualizado do que foi que mudou. Não houve mudanças assim significativas em termos de alteração dos valores dos cálculos, mas algumas coisas importantes, algumas questões que já vinham sendo pedidas há muito tempo e que agora eles resolveram atender. Então vamos lá. A primeira coisa foi uma melhoria. A primeira melhoria foi o sistema de instalação do sistema PJE Calc, que antes era um arquivo em que a gente descompactava, né? Deixa eu abrir aqui o meu arquivo de instalação, só para a gente dar uma olhada como era a situação antes. Então eu tenho uma pastinha aqui que eu tenho todos os meus arquivos de instalação. Antes eu tinha um arquivo como esse, né? Um arquivo compactado, zipado, que eu descompactava. Agora eles geraram um arquivozinho .exe, uma extensão exe, que você clica nele e ele já vai fazer a extração dos arquivos para você utilizar, mas o resto continua do mesmo jeito. Inclusive a dica que eu dei na última aula falando sobre como personalizar o seu relatório do PJE Calc continua valendo nessa nova versão. Logicamente que você vai ter que fazer essa adaptação de novo na nova versão. Então, a primeira mudança foi essa, um instalador mais bonitinho, né? Pelo menos assim você não precisa descompactar. Clicou lá, ele já vai instalar, vai descompactar o arquivo para você. A próxima alteração foi uma alteração muito sutil na parte do relatório do imposto de renda, em que passou a ter uma linha lá indicando quais são as verbas utilizadas na base de cálculo do imposto de renda. Isso no relatório PDF, né? A segunda melhoria foi adicionado um filtro para buscar os cálculos por reclamado. Isso aqui é muito interessante. Vou abrir aqui o PJE Calc rapidinho, só para a gente ver onde é que está essa alteração. Com todos os cálculos fechados, se você vier aqui no menu cálculo, tem um menu agora chamado relatório consolidado, que por meio dele você vai poder juntar cálculos de diversos reclamantes contra a mesma reclamada. Ou seja, você vai poder fazer um processo piloto de uma determinada reclamada. Se você tiver 15 cálculos da mesma reclamada, você vai poder agora filtrar por essa reclamada e puxar todos esses cálculos dela e tirar um relatório único. Isso é muito legal. Na parte de execução foi uma coisa bem interessante, embora ainda tenha alguns entraves, como por exemplo, os cálculos têm que estar todos atualizados para a mesma data, você precisa atualizar, preencher os campos de CPF e CNPJ do exequente ou do reclamante e da reclamada. Então tem alguns entraves ainda, não está tão simples assim não, mas já melhorou muito, já foi um passo a gente poder filtrar pela reclamada. A próxima alteração diz respeito à criação de 2 novas colunas no relatório de cálculo, né, no relatório final do cálculo, na parte de horas extras noturnas. Quando você calcular horas extras noturnas,
Deixa eu ver aqui se eu tenho esse arquivo aqui, está aqui. Ele gerou no relatório, na parte de cartão de ponto, no relatório do cartão de ponto, ele gerou algumas colunas a mais. Agora temos 5 colunas em que temos as horas trabalhadas, as horas diurnas, as horas noturnas e as horas extras. Diurnas e noturnas separado, cada um numa coluna. Isso dá mais transparência para o cálculo, dá mais confiabilidade para o cálculo, para uma auditoria, para uma conferência, para uma impugnação do cálculo. A próxima alteração foram uma compatibilidade, né, do sistema PJ Calc com a versão KZ para os servidores, né, para a versão online, não diz respeito ao PJ Calc cidadão. É mais exclusivamente para as varas e para os servidores. Nas ocorrências do cartão de ponto foi alterado o label do botão para sobrescrever lançamentos manuais. O que é isso? Mudou o nome do botão. Então, se você for na parte aqui do cartão de ponto, vamos abrir aqui um cálculo. Se você vier aqui em cartão de ponto e em grade de ocorrências, vai ter um botão aqui do lado direito na parte superior, sobrescrever lançamentos manuais. Isso significa o quê? Que se você for no cartão de ponto, naquela parte aqui embaixo, na conferência, eu vou entrar aqui no cartão de ponto, na parte de baixo aqui, onde tem preenchimento de jornada, se você preencher uma jornada padrão aqui e salvar, ele vai jogar para todo o período. E lá no cartão de ponto, na parte de grade de ocorrências, se você fizer alguma alteração manual e depois clicar em sobrescrever, ele vai excluir apenas a alteração manual que você fez. O que foi importado de lá continua do mesmo jeito que era. Isso é importante porque às vezes você fez uma série de alterações e se arrependeu, você pode sobrescrever aqui e voltar para os horários originais. Já que nós estamos nessa tela, uma outra mudança aqui foi a inclusão desses checkboxes aqui no início de cada turno. Então você vai poder agora excluir um turno específico de um mês. Então, por exemplo, nesse mês aqui, janeiro de 2017, se eu quiser excluir aqui essa entrada 3, basta eu desmarcar aqui e ele vai sumir do cálculo. Isso pode ser muito útil também. Você pode lançar uma jornada padrão, incluindo todos os turnos, e em determinado mês você pode só sair excluindo o turno. Foi uma boa sacada aí do pessoal do PJ Calc. A próxima alteração foi a modificação da data de cálculo dos juros de verbas para que se inicie no vencimento da verba e não no início do mês seguinte. Isso aqui é mais para as verbas, para aquele período de juros decrescentes, para aquelas verbas vincendas. Eles falaram aqui em verbas vencidas, mas eu acredito que seriam mais verbas vincendas, porque das ocorrências vencidas seriam do ajuizamento e não da própria verba. E o que significa isso? Que antes o PJ Calc ele calculava não da data da verba, mas do dia 1º do mês seguinte. Então havia um prejuízo aí para o reclamante. Isso foi corrigido. A outra melhoria foi a funcionalidade de regerar férias, né? Lá na tela de férias agora a gente tem possibilidade de, no caso de férias coletivas em que o período aquisitivo é zerado, né? Então a gente pode fazer essa alteração agora lá. Vamos voltar aqui no PJ Calc, no menu férias aqui nós temos essa possibilidade aqui de preencher esse campo. Aqui, por exemplo, o empregado aqui começou a trabalhar em 17 de 1 de 2017. Eu lancei aqui o campo 15 de 6 de 2017, a data, e cliquei em atualizar, em regerar férias, e os períodos seguintes ele começou a contar dessa data que eu marquei aqui. Pessoal que trabalha com empregados que tem férias coletivas, pode ser bem útil isso aqui. Aqui no Nordeste não é muito comum, mas tá aí, tá disponível. A outra alteração aqui foi com relação nas ocorrências do cartão de ponto. Agora é exibido um checkbox, que foi o que eu já falei, né? Um checkbox em cada turno. Ao liquidar o cálculo ou atualização do cálculo, as ocorrências de contribuição social são calculadas somente quando houver verbas com incidência marcadas. Isso aí é só uma alteração, né, pontual. Então o sistema só vai calcular a verba previdenciária se tiver alguma verba que tenha sido marcado lá, que tem incidência. Isso é muito óbvio, é só uma melhoria mesmo. Ajustado o mecanismo de checagem de existência de custas em data anterior ao pagamento, também um ajuste interno do sistema. Não vejo necessidade da gente pesquisar isso daí. Criou-se 2 campos novos onde o calculista pode definir a quantidade de trabalho
descanso a ser utilizada para apurar a supressão da insalubridade. O que é isso? No cartão de ponto, né, nós temos aqui algumas possibilidades de marcar alguns descansos, né, que o empregado tem direito. Aqui o descanso do artigo 384, do artigo 72, né, que um deles é aquela questão da mulher, o descanso para a mulher antes de fazer hora extra. O que essa alteração está fazendo referência na realidade é o artigo 253 da CLT, que é aquele descanso da pessoa que trabalha em câmara fria, que a cada 1 hora e 40 minutos de trabalho ele tem direito a 20 minutos de descanso. Mas se tiver, por exemplo, uma convenção coletiva que alterou essa norma para, por exemplo, 1 hora e 50 ou 1 hora e 30 com 30 minutos de descanso, a gente agora tem essa oportunidade de fazer esses ajustes aqui desse intervalo, o intervalo da pessoa que trabalha com câmara fria, ou outra categoria, né? A gente pode fazer uma adaptação aqui também, né? Os demais aqui não houve alteração. O próximo diz que foi retirada a influência do multiplicador no desconto dos valores de abono das diferenças de ocorrência de verbo. Algo muito sutil e algo muito interno, né? Uma correção realmente de fórmulas dentro do sistema, né? Para melhorar, para os cálculos ficarem mais precisos. Ao apurar segurado, foi criada uma opção nova na tela de configuração de desconto para que o segurado escolha se ele deve ou não ser corrigido. O que é isso? Na parte de contribuição social, INSS, aqui tem a possibilidade agora que quando você marcar que a cota-parte do reclamante vai ser descontado dos créditos dele, que essa cota-parte seja corrigida pelos índices trabalhistas. Então você tem a oportunidade de marcar aqui essa correção. O próximo item é talvez o que seja um pouco mais de dificuldade da gente entender, que é o seguinte: eles criaram aqui no PJ Calc, no histórico salarial e nas verbas, quando você criar um novo histórico aqui, vai ter agora uma opção aqui, parcela fixa ou variável. O que significa isso? Se você criar um histórico e marcar como uma verba variável, quando você for calcular um reflexo em cima desse histórico, ele vai entender que essa verba é variável, que é, por exemplo, horas extras, que é comissões, vai calcular a média sobre os valores desse período aí. Então, pode ser bem útil. Do mesmo jeito, na própria verba, né? Então, quando você criar uma verba, se você marcar essa verba aqui como variável, os reflexos dela no período, por exemplo, quando houver um período... você for calcular umas férias, né? E aí será a média do período aquisitivo, a média da quantidade do período aquisitivo. Como é uma verba variável, ele vai calcular a média desses valores. A gente ainda precisa descobrir outras situações, como por exemplo, atualização, média de comissões, alguma coisa assim que a gente possa utilizar essa funcionalidade. Então vamos só dar uma olhada no texto aqui, só para a gente... o texto não é das melhores redações, mas dá para a gente compreender aqui. Diz o seguinte: criou marcações adicionais no histórico salarial e nas verbas, para que elas, né, as verbas e o histórico, possam ser identificadas como fixas ou variáveis. Criou-se então um parâmetro adicional para apuração dos termos, chamado de período, para realização de média da base. Assim, quando há cálculo de reflexo pela média da quantidade, como nas férias, por exemplo, o sistema, ao apurar a base para converter a quantidade em valor, leva em consideração se o histórico ou a verba é uma base variável. Se ela for variável, né, ele diz assim, realizando nesse caso, se ela for variável, uma média dos valores do período considerado na média da quantidade. Realmente a redação aí não é fácil, mas eu acho que é mais ou menos isso que eu falei para vocês. Ele vai entender que aquilo é uma verba variável e vai calcular a média dos valores. A próxima alteração diz respeito à estrutura de validação de jornadas no cartão de ponto, né, dizendo que foi ampliada e melhorada. É uma questão, acho que para ficar mais rápida, mais precisa, isso é importante. Uma outra alteração, quando é um relatório de atualização para um cálculo externo, não é mais exibido os campos de período do cálculo nem de data do ajuizamento. Agora é apresentado somente a data da última atualização e a data da liquidação. Então, no histórico, no
no relatório, deixa eu ver se eu tenho um relatório aqui de atualização. Aqui, por exemplo, é um relatório de atualização, mas não é de um cálculo externo, é de um cálculo normal. Então, aqui aparece o período do cálculo, aparece a data do ajuizamento e a data da liquidação. Se for um cálculo externo, o que é um cálculo externo? Um cálculo que foi realizado no Excel, que foi realizado no Juriscalc, numa outra planilha e foi transportado para dentro do PJE-Calc através da função cálculo externo. Aqui no menu principal, com os cálculos fechados, você pode vir aqui em cálculo e criar novo cálculo externo. Então, se o cálculo foi inserido por aqui, no resumo ele vai aparecer agora só com algumas modificações, não vai aparecer mais o período. Acho que é uma questão didática mesmo. Criado um campo de data para informar a partir de qual data os juros devem ser calculados. Confesso para vocês que eu ainda não descobri onde foi que eles colocaram esse campo. Se você souber, coloca aí na descrição para a gente. Eu não descobri esse campo para informar a partir de qual data os juros devem ser calculados. Já verifiquei inclusive aqui no novo cálculo externo se há alguma situação que indique que os juros de mora seriam a partir daquela data. Aqui na parte de juros, ele se refere aos juros da Fazenda Pública. Então, eu não localizei esse campo ainda, a partir de quando os juros de mora seriam contados. E, para finalizar, agora os juros para contribuição social e previdência privada são calculados também para as verbas que não compõem o principal. A gente sabe que verbas que não compõem o principal são aquelas verbas que a gente calcula só para demonstrar um valor, mas que elas não são somadas aos créditos do reclamante, elas não têm nenhum efeito, só ficam lá com um sentido lá figurativo mesmo, como por exemplo, quando você quer limitar os cálculos à inicial, você faz o cálculo, viu que deu maior, aí você altera para não compor o principal, só para ficar exposto lá para você saber que o cálculo era maior do que o da inicial. Depois você cria uma outra verba de verdade, digamos assim, maior, aliás, no valor da inicial. Outra situação é quando você tem reflexos, né? Você quer calcular apenas os reflexos e não a verba principal. Então você vai marcar lá compor principal aqui dentro da tela de qualquer verba que você tenha. Você vai vir aqui em verbas, vai clicar aqui na configuração padrão dela e vai marcar aqui compor principal não, e ela não será somada aos créditos do reclamante. Ok, meus amigos? Hoje, dia 12 de novembro de 2019, também teve uma alteração legislativa considerável que vai influir na nossa vida nos cálculos trabalhistas, que é com relação à alteração dos juros de mora. A princípio, vou adiantar para vocês que uma medida provisória publicada hoje alterou os juros de mora para juros da Fazenda Pública, poupança, para todos os reclamantes e reclamados, para todos os processos, não apenas para a Fazenda Pública. Então, é isso aí, a gente depois vai fazer um estudo aí e trazer quais os reflexos disso dentro do PJE-Calc, tanto aqui como no nosso curso PJE-Calc Plus. Ok, meus amigos? Grande abraço para você. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aí, compartilhe, se inscreva no canal para que a gente possa trazer mais conteúdo de relevância para vocês. Ok? Grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.